O que me chamou a atenção foi a matéria colocada pelo Haroldo, né, pelo Haroldo Baleixo, sobre uma prisão panóptica que teria sido construída em Belém. Né? E isso me remeteu a uma série de lembranças, porque esse modelo de prisão, que coincide com o modelo jurídico, político e, consequentemente, social, extremamente repressor da Inglaterra do século XIX, foi uma criação do indivíduo que deixou o nome dele entre os pensadores da chamada economia política clássica, que foi a economia que foi a economia predecessora, anterior à economia política crítica, da qual os vultos maiores foram Adam Smith, como grande ideólogo da economia política clássica, que é o indivíduo que enuncia os conceitos de riqueza, de mão invisível, como se fosse uma espécie de mecanismo automático de regulação de uma sociedade regida pelo mercado, e também do liberalismo. O Adam Smith é o pai do liberalismo. E a ele se seguiram, razoavelmente posteriores, o Davi Ricardo, que é o chamado criador dos modelos que definiram os conceitos econômicos que regeram o pensamento econômico da economia política clássica, e logo depois do Davi Ricardo, o Thomas Malthus e o Jeremy Bentham. O Jeremy Bentham é esse de cuja cabeça nasceu a ideia das prisões panópticas. Eu acho que antes cabe uma análise sobre essa questão dos pensadores da economia política clássica, porque o Davi Ricardo, o Malthus e o Bentham foram grandes ideólogos de um sistema que teve na exploração da classe trabalhadora e da força de trabalho com o advento da Revolução Industrial, a base do comportamento social. Depois do Smith, que foi o filósofo que enunciou as questões relativas à riqueza, à mão invisível, que são os mecanismos de mercado, e ao liberalismo, o que veio logo após dele como grande ideólogo da sociedade inglesa nesse período foi o Davi Ricardo, que, embora tenha sido um matematizador das relações, um modelizador das relações expressas pelo pensamento da economia política clássica, ele também foi o primeiro grande ideólogo, porque no tempo do Ricardo havia um embate muito grande, já que o termo economia política significa uma visão da economia a partir do reconhecimento de uma sociedade dividida em classes, e para os ingleses, para a economia política inglesa, as classes eram sobretudo três: as dos que acumulavam, que eram os capitalistas, as dos que trabalhavam, que eram os trabalhadores, e as dos que dissipavam, que eram os senhores de terra, herdeiros do direito sobre o território da nobreza feudal, e que viviam uma vida de fausto e desregramento, e que, portanto, não praticavam a mais fundamental das virtudes do capitalista, que é acumular. O Davi Ricardo, com a formulação da chamada lei do rendimento decrescente, que aparece sob a forma de uma análise matemática da questão do lucro e, consequentemente, da atitude dos proprietários de terra em relação a isso, conseguiu que o parlamento inglês elaborasse um vigoroso ataque à lei dos cereais e, consequentemente, resultasse essa medida institucional num empobrecimento e numa dificuldade financeira generalizada para os senhores de terra, que permitiu que os capitalistas assambarcassem toda a terra existente na Inglaterra e transformassem a Inglaterra numa grande fábrica, na oficina do mundo, numa nação profunda, na primeira das nações profundamente industrializada. Então, Davi Ricardo, com a lei do rendimento decrescente, na verdade acaba produzindo a desaparição dos proprietários de terra e a substituição deles pela classe capitalista industrial na Inglaterra do século XIX. O segundo
desses teóricos da economia política clássica foi o Thomas Malthus com a teoria da população, que o poeta Percy Bysshe Shelley classificou como ciência lúgubre, porque ela estabelecia uma premissa de diferença de comportamento entre a classe capitalista e a classe trabalhadora, mostrando que os trabalhadores eram, né, dentro de um princípio, dentro de uma visada extremamente preconceituosa, de que a classe trabalhadora era uma classe de vagabundos incorrigíveis que só poderiam ser tangidos para o trabalho pelo aguilhão da fome. Então, não é, o Malthus legitima, com a chamada teoria da população, que repousa naquela premissa falsamente científica de que o ritmo de produção do alimento não acompanha o ritmo do crescimento da sociedade humana, do crescimento da população. Ele estabelece a legitimidade da repressão preventiva contra a classe trabalhadora num período em que, em aproximadamente 3 décadas, como Marx demonstra nas obras dele, a Inglaterra liquidou 3 gerações de trabalhadores. Crianças de 6, 7 anos trabalhando nas fábricas, gente morrendo prematuramente. O terceiro período de trabalho das trabalhadoras, que de dia trabalhavam e de noite trabalhavam como prostitutas. Isso tudo é fruto da teoria malthusiana. E o terceiro, finalmente, é o Jeremy Bentham. O Davi Ricardo foi, nas teorias dele, o idealizador da teoria do valor-trabalho, que o Marx, aliás, toma, porque realmente é o trabalho que é a base do valor, que é um conceito essencial para a apropriação quantificadora dos princípios da teoria econômica. E o Marx reconhece essa validade no Ricardo, toma do Ricardo a teoria do valor-trabalho, assim como tomou também a teoria da renda da terra, não é? E elabora toda a teoria básica da economia política crítica sobre isso, sobre a relação, não é, de trabalho que envolve o homem e a natureza e produz a riqueza. O Bentham surge com uma outra proposta que o Marx depois desanca, porque ela é uma proposta falsa, que é a teoria do valor-utilidade. Quer dizer, as coisas teriam valor dentro do mercado pela utilidade que elas têm. Né? Uma teoria falaciosa, mas que catapulta o Bentham à condição de pensador econômico da Inglaterra do século XIX, né? E que tem um lugar garantido, sobretudo dentro dos conceitos da chamada a economia neoclássica, que elimina do cenário quaisquer referências à relação entre proprietários e trabalhadores e faz de conta que a sociedade é uma imensa legião de produtores e consumidores sem tomar, não é, sem sequer de longe permitir que a gente aborde a questão das classes baseadas na relação de trabalho. Pois bem, o Bentham, além de tudo, era jurista, né? E era um indivíduo que tinha umas ideias estapafúrdias. Por exemplo, ele achava, né, que era um gasto desnecessário a construção de estátuas, porque ao invés disso, se mumificasse as pessoas e usassem elas como estátuas, seria muito menos custoso do que na realidade era naquela época em que o Fausto da sociedade inglesa implicava, né, a construção de diversos monumentos, etc. Por efeito disso, curiosamente, o Bentham foi mumificado. Até hoje a cabeça dele está mumificada lá no colégio da Universidade de Londres. E o que é mais interessante é que fazem uns tais de diálogo com o Jeremy Bentham, no qual o pessoal pergunta algumas coisas e o camarada escondido atrás da cabeça mumificada dele responde. Ele foi, como jurista, naquele período de extrema repressão que nasce da teoria malthusiana em relação à população trabalhadora da Inglaterra industrial, o Bentham é o idealizador da prisão panóptica. Eu vi depois, né, a planta da prisão panóptica que queriam construir aqui no Pará, e ela é diferente daquela que acabou sendo construída pela idealização do Bentham, primeiro nos Estados Unidos, que é a prisão de Statenville, no Illinois, e depois a prisão da Isla de Pinos, que foi construída pelo Gerardo Machado, que era ditador cubano nessa época, como uma prisão
para abrigar aquilo que era considerado os piores indivíduos da sociedade cubana e onde foi colocado Fidel. Depois do ataque ao colocado, Fidel acabou sendo preso na prisão da Isla de Pinos, hoje a Isla de la Juventud, né? E que obedecia a esse, digamos assim, a esse conceito arquitetônico de vigilância implacável estabelecida pelo Bentham, né? O Bentham, digamos assim, com a criação, com a idealização da prisão panóptica, o Bentham como que antecede o conceito de grande irmão que depois foi enunciado pelo Orwell na década de 1950 com a figura do grande irmão, aquele indivíduo que estava presente em tudo quanto era lugar e fiscalizava a todos sem que as pessoas percebessem que elas estavam sendo fiscalizadas. E que, como a esquerda inglesa não é a esquerda, ela é apenas o polegar da mão direita, ela está à esquerda dos outros dedos, mas ela é tão direita quanto todos os outros demais, o Orwell, embora caricatamente fosse considerado da esquerda inglesa, ele pretendia, com a figura do grande irmão, remeter isso à realidade da União Soviética. E, na verdade, nós vemos que hoje, né, a vigilância geral e a implacabilidade do controle social através dessa vigilância é justamente na sociedade capitalista, sobretudo nos grandes países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, né? Mas a prisão panóptica, ela era, em síntese, um edifício circular, uma arquitetura, né, de forma circular, no centro da qual estava uma torre de observação. Quer dizer, os indivíduos que estavam presos ali não se viam uns aos outros por causa do isolamento das células. As células eram dispostas em circunferência em vários andares no interior da prisão. Mas eles eram implacável e permanentemente fiscalizados pela pessoa que estava dentro daquele cubículo que ficava bem no centro geométrico da prisão. A prisão panóptica era isso, bastava um indivíduo para fiscalizar todo mundo, e a fiscalização era implacável, né? Eu me surpreendi quando vi o plano da prisão panóptica do estado do Pará, porque na verdade ela não é uma prisão panóptica, é uma prisão radial, mas ela não sabe obedecer ao esquema panóptico que foi idealizado pelo Bentham, até porque o termo panóptico quer dizer visão periférica, visão que engloba tudo que está ao redor, né? E essas duas, os grandes exemplos que nós temos são, o dessa prisão de Statisville, nos Estados Unidos, e outro da prisão da Isla de Pinos, em Cuba. Isso aí, de qualquer modo, dá, né, a oportunidade da gente fazer um repasse sobre os pensadores ingleses do século XIX, né, a extrema repressão preventiva que se estabeleceu sobre a força de trabalho da Inglaterra industrial desse século, e, a partir do surgimento do capitalismo monopolista e, consequentemente, o espraiamento da colonização, né, na idade do imperialismo para os grandes continentes remotos onde existiam enormes riquezas, a exportação desse sistema terrivelmente repressor contra a força de trabalho desses países. Porque como os países capitalistas desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, da França, da Escandinávia, da Itália, etc., como eles são quartéis generais, onde se planeja e se controla o desenvolvimento da acumulação capitalista pelo resto do planeta, como quartéis generais, eles têm que obedecer à necessidade de uma ordem, de uma organização, de uma estabilidade política interna. Eles não podem ser perturbados por, né, conflitos políticos, por turbações de caráter político. E a base da estabilidade política é, né, a satisfação social básica, que é aquela que é dada através de saúde, educação, alimentação, habitação. E o operariado desses países, embora seja terrivelmente explorado, quando a gente consegue entender a questão através da teoria da mais-valia do Marx, eles aparentemente são um operariado aquinhoado por salários que são muitíssimo melhores do que aqueles salários que existem no terceiro mundo, onde os operários são submetidos a uma
condição desumana de vida, para que essas sociedades sejam fragilizadas de tal modo que não possam reagir através da consciência social à brutal exploração das suas riquezas naturais. Na verdade, a repressão preventiva sobre a classe trabalhadora que existia na Inglaterra industrial do século XIX, hoje ela existe disseminadamente na América Latina, nos países pobres da Ásia e, sobretudo, na África, né? Mas o conceito de prisão panóptica permanece, muito embora as plantas da prisão que tentavam construir aqui no Pará não sejam exatamente as mesmas que nortearam a construção das prisões panópticas nos Estados Unidos e em Cuba. Era isso que eu tinha que falar para o Haroldo, porque me chamou a atenção a matéria que ele colocou, né, no blog da FAO.